De deixar as mãos bem limpas, temos que ter cuidado com a higiene dos objetos que fazem parte do dia a dia. Um deles é o celular. Assim como outras superfícies, o telefone pode acumular vírus e bactérias. Já parou para pensar que estamos sempre em contato com diversas coisas e superfícies? Pode ser um toque no corrimão para subir no ônibus, ou até mesmo o uso de um teclado compartilhado no serviço. Conseguiu reparar nas marcas das digitais na tela do celular? E o dinheiro também está sujo. Com o celular, então, mais ainda. Quantas vezes você já limpou seu celular hoje? Ih, rapaz, não, nenhuma vez. Não tem esse costume. Não me preocupo com isso. Mas também achamos gente preocupada e que não abre mão de manter o celular sempre limpo. Umas 4 vezes. Já limpou? Já. Até mais por causa do coronavírus, então toda hora tá dando uma limpadinha nele. E manter os cuidados com a higiene de objetos pessoais e compartilhados é extremamente importante neste período de pandemia do coronavírus. Nossa equipe visitou este laboratório da Univap para conversar com a professora e biomédica Juliana. Ela explicou que diariamente estamos em contato com vírus e bactérias que podem sobreviver em objetos e diferentes locais. As bactérias, elas podem se reproduzir em superfícies, elas não precisam estar necessariamente dentro de uma célula habitando um corpo. O vírus já não. O vírus, para ele se reproduzir, necessariamente ele tem que estar dentro de uma outra célula. Então, ele não consegue se reproduzir em superfícies, mas ele consegue sobreviver por algumas horas, dependendo do vírus, em superfícies inertes. Vou pedir ajuda para a Priscila, que é técnica aqui no laboratório, bióloga. Priscila, o que você vai fazer e o que possivelmente eu vou encontrar no meu aparelho? Então, Pedro, eu vou fazer uma coleta simples agora. Vou pegar esse suave, que é um cotonete, parecido com um cotonete. Vou fazer uma coleta na superfície do celular, que é onde a gente tem mais contato, né, digital, na superfície, e vou transferir para essa placa de cultura, onde as bactérias, possíveis bactérias, vão crescer. E depois a gente vai fazer uma limpeza, sugiro a gente fazer uma limpeza com álcool 70, para a gente ver a eficiência do álcool e ver a quantidade de bactéria que a gente vai encontrar logo depois da higienização. Coletas feitas e colocadas nesta estufa. 48 horas depois, o resultado. Eu estou bastante assustado. Eu que não estou com luva, estou segurando a coleta depois que a gente passou o álcool 70 no meu celular e não teve nenhuma bactéria encontrada. Agora, no que a Priscila está segurando ali, olha, bastante coisa foi encontrada, né, Priscila? Aqui a gente carrega muita coisa, né? Encostar no rosto, no né, rosto. no suor. Então, aí fica a eficiência do álcool 70, né, para a gente não ter essas infecções vindo para dentro do nosso organismo, a importância de estar limpando, né, os nossos objetos. E se continuasse assim, provavelmente vai acumulando e é o que vai deixar a gente doente. Isso aí. Isso aqui vai para dentro da sua casa, com seus filhos mexendo no seu celular, né, nossos filhos. E isso aqui gera uma infecção grande, dependendo da imunidade que você tiver. Vamos então ver como é que está a situação dos casos da Covid-19 aqui na nossa região, no nosso telão. Ao todo, já são 250 casos suspeitos da doença, e 2 casos confirmados, que é o que falamos agora há pouco em São José dos Campos. São os que a gente falou agora há pouco em São José. Já são 24 cidades da região que estão monitorando pacientes com sintomas do novo coronavírus. E muitos supermercados da região têm ficado cheios. O repórter André Luiz Rosa foi em um deles hoje em São José para mostrar essa corrida atrás dos produtos. Filas nos caixas e muita gente no hortifruti. Parecia dia de saldão, mas o movimento, tão grande assim, é pelo medo do desabastecimento por causa do coronavírus. Muito medo. Estou levando bastante limão, né, que tem vitamina C, né? Legumes, né? Já estoquei bastante já. Uns 14 pacotes de arroz, uns 17 de feijão. Mas não há motivo para pânico. Todas as prateleiras estão abastecidas. Carnes, produtos congelados, tudo normal. A Cida veio fazer a compra do mês, como de costume, e se espantou com um movimento tão grande. A compra normal, ó. Você pode ver que eu estou levando normal, leite, papel higiênico, arroz, feijão, açúcar, nada demais, né? A compra normal mesmo que eu faria no mês, né? Não é nada assim, né? Eu vou desabastecer o mercado, né, com medo de ficar sem, mas é uma preocupação, né? Segundo a Associação Paulista dos Supermercados, nesta semana houve aumento de 18% no movimento nos supermercados em todo o estado de São Paulo.
O item mais procurado nos supermercados, obviamente, é o álcool gel. Se tivesse, ele ficaria nesse corredor aqui. Só que aqui a gente encontra sabão em pó, alvejante, amaciante. Só que álcool gel, que é bom, acabou faz tempo e não tem previsão para chegar. É achar agulha no palheiro. E nessa situação difícil, a gente encontrou a Nalva. Ela estava usando máscara, mas porque ela precisa. E olha só o recado que ela deu. Eu preciso me proteger porque eu faço tratamento de câncer de mama, né? Então aí a imunidade fica muito baixa mesmo. E hoje realmente eu tive que vir fazer compra. Mas é normal, gente, não precisa se apavorar não, certo? E aí também tem que lembrar, né? Se você estoca alimento, vai faltar para outras pessoas, né? E fora que o alimento também estraga. Então vamos todo mundo colaborar, né? E levar só o suficiente mesmo. Isso aí. Reforçando que a Associação Paulista dos Supermercados diz que, por enquanto, não há risco de desabastecimento e reforça que as pessoas devem realizar as compras de forma consciente. A Associação de Hotéis, Bares e Restaurantes de Maresias decidiu fechar os estabelecimentos por pelo menos 30 dias. Os funcionários vão entrar em férias coletivas. Nós decidimos que os estabelecimentos deverão fechar nos próximos 30 dias. Nós não estaremos recebendo reservas e recomendamos fortemente que, mesmo você não sendo associado, se você tem uma casa de locação, se você tem uma pousada, se você tem um chalé, se você tem qualquer coisa que você receba pessoas que venham de fora da nossa cidade, por favor, feche a sua disponibilidade para que a gente não receba mais turistas nesse momento. A nossa ideia é dispensar os funcionários em férias coletivas nos próximos 30 dias para que eles permaneçam na casa deles. Além das indústrias, o comércio também sente os reflexos do coronavírus. Em Taubaté, tem lojista que nessa semana registrou uma queda de 70% no movimento. No centro de Taubaté, o movimento está menor. A recomendação das autoridades é só sair de casa se precisar mesmo. Eu vim trazer ele no dentista. Aí eu tô aproveitando, vou na missa e já foi embora. Infelizmente, às vezes não tem como, né? Tem que pagar conta, às vezes não tem como fazer pelo celular, a gente acaba vindo. A preocupação com o coronavírus está fazendo as pessoas pensarem 2 vezes antes de ir para a rua. A Priscila, que trabalha vendendo trufas no calçadão, já sentiu a diferença. Você aborda as pessoas, dá bom dia, boa tarde, as pessoas dá 2 a 3 passos para trás, pergunta, o que foi? Aí você fala assim, moça, eu tô vendendo trufinhas, poderia me dar uma força hoje? Realmente está muito complicado, a renda caiu lá embaixo. Hoje à tarde não tinha quase ninguém nessa loja de roupas, só a Carmelina estava lá. Eu tinha que vir pagar o IPVA, né? Do meu carro hoje, eu tenho que também acertar isso daqui hoje. A gerente diz que já sentiu o impacto do Covid-19. A gente já sentiu 70% de queda do fluxo em loja. No grupo, em geral, a gente já teve que mexer sim com funcionárias gestantes, a gente já teve que dispensar, deixar em casa, né? Para não correr o risco mesmo. Houve demissões? Não, por enquanto não. A Silvana é vendedora da loja e está consciente dos reflexos da nova doença na economia. Por isso, está com medo de perder o emprego. Tem criança pequena em casa e agora que esse afastamento de escola, né, a gente às vezes fica apreensiva. Vem trabalhar, como é que faz com as crianças, como é que faz com os filhos que vão ficar em casa, sem escola? Então, preocupa bastante, porque se você falta, você perde o serviço. Para não prejudicar os negócios e evitar futuras demissões, eles já tomaram algumas atitudes. Nossos clientes que estão mais debilitados de sair de casa, principalmente na faixa etária de risco, a gente está fazendo as sacolas de produto, a gente manda as fotos no WhatsApp, o cliente escolhe e a gente manda na casa dele, consegue receber na casa dele. Na loja de bijuterias, nem caprichar no paninho com álcool para deixar tudo limpo tá adiantando. Acaba que as pessoas já ficam mais se resguardando. A gente sabe que daqui para o final a tendência é as pessoas tomarem mais precaução e as coisas irem piorando para os lojistas. A queda no fluxo de clientes não fica só no comércio de rua, não. Os shoppings da região também sentiram isso e já anunciaram a redução do horário de funcionamento. É uma medida para evitar aglomerações e tentar conter a disseminação do novo coronavírus. Na avaliação do presidente da Associação Comercial e Industrial de Taubaté, algumas medidas precisam ser tomadas para evitar um cenário ainda mais negativo. Uma das atitudes é essa, da gente trabalhar o máximo possível, né? Os deliveries, trabalhar o máximo possível com a prefeitura, o governo, para a gente organizar
isenção de ISS, organizar alguma coisa desse nível. Nos últimos dias, a lanchonete da Ana também tem ficado mais vazia. Para fugir do prejuízo, ela está focando no delivery e torcendo para tudo acabar logo. Eu quero que seja tudo muito bem, né? Que as pessoas fiquem bem, que isso acabe, para poder todo mundo sair bem dessa. Em Guaratinguetá, até ontem havia apenas uma pessoa com suspeita de coronavírus. E esse número saltou hoje para 21. O Tiago Bezerra está na cidade, tem outras informações sobre isso. Ô Tiago, boa noite para você. Qual a explicação para esse salto? Oi, Demir, boa noite para você, para todo mundo que está nos assistindo. A explicação para esse salto é a mesma explicação válida para o aumento de casos em todas as outras cidades, né? Com a disseminação do vírus, é normal que os casos suspeitos realmente vão aumentando, não só aqui em Guaratinguetá, como em todas as cidades da nossa região. Para tirar as nossas dúvidas, aqui ao meu lado está o prefeito da cidade. Vou conversar com você, prefeito, a respeito desses casos suspeitos primeiro. Ontem, um caso, hoje já 21. Quais são as informações que nós temos dessas pessoas? Bom, primeiro, nós adotamos aqui o protocolo de isolamento domiciliar. Dos 22 casos que nós temos, um já está descartado, que não tem risco. Uma pessoa está internada, porque foi a primeira a ser internada, está passando sob os exames, fez os testes, coleta e estamos aguardando o resultado. As outras 20, diante desse protocolo de isolamento domiciliar, 8 apresentaram os sintomas e 12 não. Por que estão em isolamento domiciliar? Porque tiveram contato com pessoas que participaram de cruzeiros marítimos, pessoas que vieram da Europa, de voos, de viagens, que tiveram contatos inclusive com pessoas contaminadas. Então, dessas 12 que não têm sintoma nenhum, estão em isolamento por precaução. Esse é o protocolo. As pessoas que tiveram contato participam desse isolamento para evitar o risco de contágio com pessoas e é isso que nós queremos evitar. A prefeitura tem tomado algumas atitudes, como por exemplo a criação de um comitê, também alguns decretos. O que está mudando aqui na cidade? Nós montamos um comitê de gerenciamento da crise com a Secretaria de Saúde, Educação, outros órgãos, para que a gente possa tomar medidas, decreto inclusive a suspensão das aulas, o decreto de fechamento dos parques municipais para evitar a aglomeração de pessoas, a redução do volume de veículos de transporte coletivo, a adequação de horário do comércio que a gente propôs para o comércio se adequar, não no fechamento, mas estabelecer horários flexibilizados, aqueles que o comércio abre às 9 horas da manhã, aos funcionários entrarem às 7h45, às 8h45 e às 9h45. A mesma coisa, aquele estabelecimento que abrir mais cedo pode fechar mais cedo, ou que abre mais tarde, fechar mais tarde, mas de forma que evite a aglomeração de funcionários na chegada ou no fechamento do comércio. Mudança no transporte coletivo também. Mudança no transporte coletivo, porque no transporte coletivo nós vamos vai passar a operar como um horário de sábado. Vai ter uma mudança nos horários, já divulgamos isso também amplamente na imprensa, o transporte alternativo também, houve mudanças. Temos que tomar medidas de contenção de aglomeração de pessoas, inclusive com sugestão aí de fechamento de bares ou diminuição de locais, distanciamento das pessoas, de forma que a gente busque essa proteção das pessoas e, em cima de tudo, é a preservação da vida humana. Tá certo, prefeito, obrigado pelas informações. Reforçando então, Ademir, 21 casos suspeitos, nenhum caso confirmado de coronavírus aqui em Guaratinguetá. Essa paciente de 66 anos que está internada é a única que não está em casa, está internada porque apresentou um quadro de insuficiência respiratória, mas está, segundo o prefeito, passando bem. A gente segue acompanhando toda essa situação. De volta com você aí no estúdio. Perfeito, obrigado, Tiago, pelas informações. Falando ao vivo de Guaratinguetá, o governo do estado anunciou hoje em São Paulo um pacote de socorro às empresas para diminuir os prejuízos causados pela nova doença. Entre as medidas está a liberação de R$500 bilhão em créditos para os setores mais afetados. Nós estamos destinando R$500 milhões. Esses recursos serão destinados, sobretudo, a micro e pequenas empresas. Isso será feito através do Banco do Povo, que é administrado pelo governo do estado de São Paulo, e também pelo Banco Desenvolve São Paulo, que é o nosso Banco de Desenvolvimento do estado de São Paulo. Nós tivemos 3 setores que estão sendo impactados imediatamente de uma forma muito mais forte com relação à parte econômica, que é o setor de turismo, o setor de economia criativa e o comércio.
Então, por isso que esse R$500 bilhão que está sendo colocado com formato de financiamento e condições especiais foi feito e pensado para atender exatamente quais os setores mais impactados. A montadora chinesa Caoa Chery de Jacareí demitiu hoje 59 funcionários. A informação é do Sindicato dos Metalúrgicos. Foram demitidos trabalhadores do administrativo e da linha de produção. Segundo o sindicato, a Chery encerrou a produção de motores em Jacareí. Para o Sindicato dos Metalúrgicos, a empresa informou que os cortes foram motivados pela perspectiva de queda na produção. A empresa produz 2 modelos de carros em Jacareí e ia começar a produção de um terceiro. Além da pandemia, toda a situação econômica que passa o nosso país, a gente ter 60 trabalhadores demitidos, o que significa cerca de 10% da fábrica, é uma demissão em massa e sem discussão com a entidade sindical, nós achamos que é um tremendo absurdo. Então, nós solicitamos a reintegração de todos esses trabalhadores demitidos já. Outras empresas da região estão adotando medidas por causa do coronavírus. Segundo o sindicato, a GM, a TI Automotive e a Hitachi anunciaram férias coletivas a partir do dia 30 de março por um período de 14 dias. Nós tentamos contato com a Caoa Chery, mas até o momento não tivemos resposta. Sobre as férias coletivas, a GM informou que a medida foi tomada para ajustar a produção à demanda no mercado, mas não informou quantos funcionários vão sair em férias. A Hitachi e a TI Automotive não responderam.